Olá, um excelente dia a você, que Deus abençoe sua casa, sua família, os seus caminhos. E eu quero falar com você hoje sobre ingratidão, como lidar com ingratidão. Uma atitude que mexe com os sentimentos de qualquer pessoa. Você provavelmente já deve ter passado por essa situação, você ajudar tanto uma pessoa, que quando você mais precisou, essa pessoa, ela lhe virou as costas. Você estendeu a mão para levantá-la quando estava caída, você não a julgou, e quando você caiu, ela apontou o dedo para você e diz: você é um caído. Quantas pessoas você alimentou, você tirou da sua mesa, da sua boca, para dar para ela, e hoje que ela está farta, ela olha para você, sabendo que você está passando por muitas necessidades, e ela não é capaz de lhe oferecer um pedaço de pão. Infelizmente, o ser humano é ingrato. O ser humano sem Deus, ele é ingrato, muito mais. Essa é a grande realidade. Agora, você não deve de maneira nenhuma deixar de fazer o bem por causa da ingratidão. Tenho visto, por exemplo, muitas pessoas dizendo assim: eu já ajudei tanta gente, eu já fiz o bem, eu só recebi o mal em troca. Por isso, hoje, eu não ajudo mais ninguém, cada um com seus problemas, e eu vivo a minha vida e eu não ajudo mais ninguém. E você não deve fazer isso, de maneira nenhuma. Não faça isso, não mude a sua essência, não deixe de praticar o Evangelho ou aquilo que agrada a Deus, justamente por conta da ingratidão das pessoas. O Senhor Jesus foi o que mais sofreu ingratidão, porque Ele curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Jesus, quando estava ali no pátio para ser julgado, a multidão disse: crucifica-o, solte Barrabás e crucifique a Jesus. Agora, no meio daquela multidão de pessoas, estavam também muitos que foram impactados por sua palavra, muitas pessoas que receberam milagres, muitas pessoas que foram curadas, mas quando ele estava ali para ser julgado, essas pessoas não o apoiaram. Pelo contrário, elas se uniram à multidão e o crucificaram. Você sabe que tem pessoas que ela vai estar do seu lado quando você estiver por cima. Elas vão estar com você quando você estiver numa condição privilegiada e possa dar a ela um tipo de benefício a essas pessoas. Mas quando você estiver por baixo, quando você estiver vivenciando uma situação que todos estão contra você, essas pessoas, elas não vão estar do seu lado. Nós olhamos, por exemplo, nós vemos até o próprio Pedro, discípulo do Senhor Jesus, e disse: Senhor, até para a cruz, eu estou pronto, eu estou com o Senhor para o que der e vier, estou aqui. E Jesus virou para ele e falou: Pedro, essa noite, ainda que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Existem pessoas que na hora da luta, na hora da dificuldade, no momento que você estiver passando por uma situação perigosa, essas pessoas, elas vão negar que te conhecem. Elas vão sequer dizerem que são suas amigas. Elas vão negar você. E você não deve se chatear, se importar, se abalar com isso. Pelo contrário, tampouco mudar a sua essência e deixar de ajudar as pessoas e se tornar uma pessoa egoísta, uma pessoa que pensa em si mesma e apenas cuida do seu próprio umbigo. Não faça isso. A Bíblia, no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 17, diz assim: portanto, pense nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Se você pode fazer o bem e você deixa de fazê-lo, você já está errado. Você já está cometendo um grande pecado, que é negligenciar o bem, que é deixar de se importar com o próximo. A base do Evangelho é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo.
Só que, infelizmente, as pessoas, elas estão mais apegadas à sua própria justiça, mais apegadas à sua religião, aos seus dogmas, seus pensamentos, suas crenças, estão mais apegadas aos seus pensamentos próprios do que realmente a palavra de Deus, que nos ensina a não apontar o dedo, a não julgar, a não condenar, a orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos querem mal, a estender a mão ao aflito, a fazer o bem sem olhar a quem nós estamos ajudando, ou para quem nós estamos fazendo. Há pessoas que elas ajudam, mas aqueles que estão à sua volta, aqueles que pertencem à sua comunidade, aqueles que pertencem ao seu círculo, e quando aqueles que estão do lado de fora, aqueles que não pertencem ao seu próprio ambiente, precisam de ajuda, elas deixam de ajudar. E dizem assim: eu ajudar fulano? Não. Fulano que se vire, fulano que busque a Deus, fulano que vá para a igreja. E isso não é ser cristão, isso não é evangelho, não é. E todas as vezes que nós fazemos o bem, nós temos que fazê-lo para Deus. Em Colossenses 3,17 diz assim: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então tudo que você fizer, por mais que você ame as pessoas, faça para Deus. Porque, entenda, se você fizer pelas pessoas, você vai cometer um grande erro. Qual o erro que você vai cometer? De fazer o bem pura e simplesmente àquelas pessoas que você acredita que merece. Você vai julgar quem você deve e quem não deve ajudar. Essa é a grande realidade. Você não vai ajudar quem te quer mal. Você não vai ajudar, por exemplo, um inimigo. Você não vai estender a mão para uma pessoa que está precisando de ajuda simplesmente porque você tomou conhecimento que ela falou mal de você. Pelo contrário, a maioria vai dizer assim: tá vendo? A mão de Deus pesou, bem feito para o fulano, é isso mesmo, está colhendo o que plantou, sofre agora. Então, fazer o bem não é só a quem nos quer bem, não é somente aqueles que no nosso julgamento, na nossa leitura, muitas vezes religiosa e preconceituosa, não é somente aquelas pessoas que na nossa leitura devemos ajudar, porque merecem, não, mas ajudar a todos aqueles que precisam, e fazê-lo não de forma pretensiosa, não, mas despretensiosa, sem esperar nada em troca, sem ter intenção de receber algum tipo de benefício ou glória por isso. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 1, Jesus nos ensinou uma lição dizendo o seguinte: tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Nós devemos fazê-lo não objetivando algum tipo de glória pessoal ou recompensa. Hoje as pessoas, elas não fazem nada sem registrar, principalmente agora com o advento, com a popularidade da internet. As pessoas estão ali ajudando alguém e está tirando foto. As pessoas estão orando por alguém, está tirando foto para mostrar que está orando. Quer dizer, agora, claro que nem todas as pessoas que fazem isso, a intenção delas é receber algum tipo de glória. Claro que não. Eu sei que às vezes é
como inspiração, é para inspirar outras pessoas a fazerem a mesma coisa, a fazerem o bem. Elas querem, de certa forma, influenciar, mas há também aqueles que no coração, e só Deus sabe, querem algum tipo de reconhecimento, de glória para si. E é isso que desagrada a Deus. Eu aprendi uma lição poderosa, que todas as vezes que você é glorificado pelos homens, que você recebe a glória dos homens por algo que você fez, e claro, de forma intencional, você buscou, não é que a glória veio, porque a Bíblia diz, dê honra quem tem honra. Às vezes as pessoas vão te honrar, não porque você buscou isso, não porque você teve intenção de ser honrado por um ato, por uma ação sua, mas se houve uma intenção de receber algum tipo de glória dos homens, você pode até receber, mas você perde com Deus. Então não deixe de fazer o bem. Uma forma de lidar com a ingratidão dos outros, dos homens, das pessoas, é você ter a consciência o que você está fazendo e para quem você está fazendo. Então faça tudo com um propósito de agradar a Deus. Que Deus te abençoe, um grande abraço a você e eu te encontro no próximo vídeo.